Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje nós estamos no segundo dia. O tema de hoje, o mundo e seu príncipe infernal. A gente vai começar com uma leitura do Evangelho. Cristão de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo demônio. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondendo-lhe disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tomando então o demônio, levou-o à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, confiou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomaram nas mãos, para que não suceda ferires teu pés em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo subiu o demônio a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele hás de servir. Então deixou o demônio, e os anjos se aproximaram e o serviram. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, ontem nós vimos que esse chamado, no primeiro dia a gente viu, hoje é o segundo, no primeiro dia a gente viu que o chamado à perfeição, à santidade, é um chamado de Deus, e que esse chamado ele é suave, leve, porém ele é sobrenatural, o conseguir se abandonar no colo de Deus, de Cristo, ainda que pelas mãos de Maria, é algo sobrenatural, e para isso a gente precisa de auxílio divino. E uma das primeiras condições para que essa condição de vida perfeita, feita novamente, aconteça, o afastamento, sobretudo, do egoísmo, que a gente vai usá-lo para simbolizar o mundo. E a gente sabe que o príncipe desse mundo é o diabo, Só que Maria vai ser a nossa defesa contra o príncipe do mundo. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Como eu dizia no primeiro dia, nós vamos dividir sempre em 3 pilares, em 3 tópicos para facilitar a compreensão, o nosso estudo. O primeiro tópico de hoje: devo afastar-me do mundo inimigo de Jesus Cristo. Então, assim, quando você aceita esse convite, a primeira coisa que você deve fazer é fugir. Fugir do mundo. O mundo aqui, ele não é os homens, ele vamos dizer assim, quando a gente fala o mundo, é o espírito do mal. Às vezes você pode até estar no local, em qualquer local que seja, mas está afastado, fugindo do espírito do mal. Erroneamente, eu vejo muita gente falando: Jesus andava nos piores lugares, ele andava com ladrões, prostitutos e tudo mais. Isso é mentira. Isso é mentira. Jesus conhecia, sim, nessas pessoas, só que quando ele fazia o convite,
essas pessoas abandonavam a vida antiga, a vida pecaminosa, e seguiam Jesus. Então ele não andava com prostitutas e ladrões, ele não era conivente com o pecado, apesar de ter misericórdia. A gente viu no primeiro dia que misericórdia é sofrer com. Isso aqui é uma prova de que Jesus sofria com. Quando Lázaro morre, ele fica sabendo em outra cidade da morte de Lázaro. Jesus tinha Lázaro e as duas irmãs de Lázaro como amigos pessoais, na cidade, e Lázaro morava na cidade de Betânia, certo? Então Betânia era um local de descanso para Jesus, era um local assim, onde ele ia para ver os amigos, enfim. E aí ele se põe a caminho de Betânia, por conta da morte de Lázaro, e já sabendo o que ele vai fazer, ele até fala para o discípulo: agora isso é bom que tenha acontecido, pois agora vocês verão a minha glória, porque ele já tem em mente ressuscitar a Lázaro. Ele chega lá 4 dias depois da morte de Lázaro, e quando ele vê a irmã de Lázaro chorando, ele chora junto. Ou seja, olha o grau de empatia de Jesus Cristo, de misericórdia. Mesmo sabendo que ele vai ressuscitar Lázaro, ele chora junto, com a irmã de Lázaro. Então, mesmo sabendo da vitória, mesmo sabendo que ele vai conceder a vitória a você, ele se entristece também com os seus problemas, com as suas dores, Ele passa tudo aquilo com você, não é isso? Então, assim, Jesus, assim como um imitador de Cristo, assim como Jesus andava nos locais onde havia o pecado, mas ele não se misturava, assim também deve ser o cristão. Por mais que ele esteja num local que seja aí vamos dizer assim, um antro de pecado, ainda se ele não vai se misturar, por mais que ele esteja até na companhia, ele sempre de alguém que é avesso, à cristandade, ele não vai se contaminar, ele vai permanecer ele mesmo, e sempre pregando o evangelho, Só que, como Santo Agostinho falava, pregai o evangelho, se preciso for, use até palavras. Então, assim, você não vai perturbar aquela pessoa o tempo inteiro, enfiar a goela abaixo o evangelho e tal. Com isso, você vai afastá-la da fé. A pessoa vai acabar tomando raiva. Nós temos alguns irmãos que fazem um trabalho muito bonito de ir nas casas e tudo mais, mas às vezes ela acaba se tornando insistente e acaba afastando a pessoa da fé, que ela cria ali uma birra com aquilo ali, É como se estivesse perturbando ela. Então, assim, com o teu exemplo, não precisa às vezes falar muita coisa, apenas com o teu jeito de ser, com a tua serenidade, com a tua fé, a pessoa acaba se sentindo sensibilizada por aquilo ali. Então, você vai se afastar do espírito do mal, mesmo que de repente você não se afaste do local ou da pessoa. E em alguns casos, se você se julgar necessário, se afasta de certas pessoas, se afasta de locais, principalmente se aquilo for uma pedra de tropeço para você, se você tem problema com relacionamentos, evite locais que vão facilitar a sua queda. Se você tem problema com vícios, bebida, álcool, drogas, evite locais e pessoas que estão se utilizando daquilo ali, Então, assim, é indispensável, evitar o espírito do mundo. Só que eu vou mais além. Esse espírito do mundo, a gente sabe que ele se opõe a Deus, Ele tem inimizade
né, com Cristo e com os dele, né, com você, cristão. Ele te odeia. Então, esse espírito, ele permeia tudo que está no mundo. E aí entra aquela máxima, né? Aquela passagem: você não pode servir a dois senhores, né? Uma coisa é você usar algo, outra coisa é você ser usado por aquilo. Uma coisa é você estar no mundo, outra coisa é você ser do mundo, certo? Então, sim, como o espírito mundano, né, as coisas que tem no mundo, feitas pelo mundo, para suprir a necessidade mundana, elas são inimigas de Cristo. Você não pode amá-las, porque você não pode amar as coisas que são contrárias a Cristo e amar a Cristo ao mesmo tempo. Se existe certa ideologia, algum viés político que seja anti-cristão, você não pode se enveredar naquele viés político e se dizer cristão. Você não pode votar em candidatos que são filiados a partidos, né, que têm cunho comunista, por exemplo, porque o comunismo declaradamente ele é anticristão, antirreligião, e você se dizer um cristão, né? Então, cristão não vota em comunista. Você não pode, por exemplo, pregar algumas ideologias ou algumas liberdades ou algumas inversões de valores, né, concordar com elas e se dizer cristão, né? Você tem que entrar pela porta estreita, por mais que esteja na contramão do mundo, por mais que aquela mentira esteja sendo contada 1000 vezes, 10.000 vezes, você precisa se manter firme, porque você sabe que é mentira, porque a única verdade é Cristo, né? Então não é possível, vamos dizer assim, uma associação entre Jesus e o mundo. Jesus nunca vai permitir certas coisas. Ele nunca vai ser permissivo com o pecado, né? Tome tua cruz, me siga, vai, não peques mais, né? Em vários momentos você vê Jesus tomando essa postura. Então, assim, você também não vai ser, por mais que você esteja ali com um exemplo, orando pelas pessoas que estão ali, de repente calando, né? Como o silêncio de Maria ali, para você, ainda assim você não está sendo permissivo, né? Você inclusive não vai se misturar. É muito importante entender isso, né? Estar no mundo e não ser dele, né? Então, assim, aqui eu entro já no segundo ponto, né? No primeiro, o método defende que você deve se afastar do espírito do mundo, e nesse segundo ponto vem frisando que o porquê, né? Porque o príncipe do mundo é o demônio, né? E o demônio, ele é a causa da nossa desgraça, né? Foi ele que, por causa dele, tudo está do jeito que está, né? Então, assim, eu conheço, né, gente assim que é favorável, abertamente favorável ao demônio, né? O demônio vai me ajudar e tal. Primeiro, se você precisa de ajuda em qualquer coisa que seja, é culpa dele, né? Porque o plano de Deus não era esse, não era que você tivesse essas obrigações, que você precisasse ali batalhar tanto, sofrer tanto, né, para ganhar a vida, enfim. O demônio, ele criou o problema e ele mesmo tenta vender a solução. Ele coloca, sendo ele o soberano desse mundo, não se iluda. Não se iluda. Não tem instituição financeira que não seja dele. Não tem política que não seja dele. Não tem Estado que não seja dele. Não tem nada nesse mundo, no sistema, né, ao qual nós estamos inseridos que não seja dele. Então o cristão não luta.
a favor do sistema. Cristão, ele não deve nem mesmo se misturar com esse tipo de coisa. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amém, irmãos? Então, o demônio, através do sistema dele, ele controla a mídia, controla o sistema, né, financeiro, político, tudo. Então ele balança na sua frente o prêmio, né? Isso ele te proporciona prazer, reconhecimentos, honrarias, enfim, riquezas, tudo que vai te escravizar, tudo que você, tudo que a tua carne pede, tudo para o seu conforto, ele vai te cercar, né, de um ambiente que vai proporcionar um torpor da sua mente, da sua alma, né, do seu corpo. Ele vai modificar os alimentos, ele vai te jogar numa vida não saudável, entende? Então tudo isso, ele vai sobretudo te dar modelos, né, modelos de vida. Ele vai colocar ícones na mídia, ostentando determinado estilo e padrão de vida quase inalcançável, e ele vai te deixar doente para conseguir aquilo ali também, entende? E aí mora o perigo, porque é aí que a gente acaba se submetendo, né, ao sistema, porque a gente não quer perder as nossas pompas, a gente não quer perder o que ele está oferecendo. Só que por mais que Deus permita que o demônio reine no mundo, os filhos de Deus não podem ser escravos de Satã. Então eu falava no primeiro dia, você se escandaliza se eu te falar que você deve, né, sair de cima do muro e se escravizar, né, através de Maria a Cristo. Todos nós, todo você que está assistindo esse vídeo, você já é escravo. Essa preparação pelo método do São Luís Maria Grignon de Montfort, ele é uma quebra dessa algema, uma substituição, né, onde você vai colocar aí a sua cadeia, né, que vai selar a tua pertença de uma vez por todas a Cristo, né, e quebrar com a marra do demônio. E aí pode vir algum inescrupuloso, né, de pensamento raso e infantil e falar assim: por que então que Deus permite o mal? Por que Deus deixa o diabo reinar? Vamos lá. Eu nem vou responder isso aqui para você, eu vou responder caso você seja indagado, tá? Porque a gente é atacado com todo tipo de bobagem hoje em dia, né? De gente que não procurou, ele só quer atacar, não procurou estudar, não procurou pesquisar, não procurou entendimento, né? Ele tem o prazer apenas de tentar refutar, né? Mesmo sem embasamento algum. Então imagina você, vamos voltar lá no Gênesis, e quando Deus, né, fez a luz, logo fez as trevas, né? O mal, as trevas, elas criaram a si próprias, né? Deus, a autoria não é de Deus. Paralelo a isso, o grande problema foi o orgulho que moveu Lúcifer. O nome Lúcifer, na verdade, não é o nome real, né? Mas a gente vai usar esse termo porque todo mundo entende como o primeiro anjo caído e tudo mais, como Lúcifer e tudo. Enfim,
Mas e Deus não era onisciente? Como é que ele não sabia? Ele não sabia. Olha, primeiro que Deus, ele é insondável. A inteligência do ser humano, ela é incapaz de compreendê-lo. Seria igual o rato de laboratório tentando entender o experimento do cientista fora do vidrinho ali dele. O rato nem tem consciência do que está acontecendo ali fora, assim como nós também. Cristo nos chama de ovelhas. A ovelha, se você não botar ela para beber água, ela morre de sede do lado do rio, do lado da água. Entende? E é uma comparação muito perfeita, né? A gente é muito limitado. Mas vamos tentar entender de uma forma assim. Deus é um ser atemporal, ou seja, ele está fora, né, do tempo e espaço. Enquanto a gente experiencia o tempo do passado, estando no presente e indo em linha contínua para o futuro, Deus está fora disso e vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, quando ele viu, mas isso não faz dele um adivinho, ele não é um vidente, ele vê todas as possibilidades. Se fosse assim, nós não teríamos livre-arbítrio. Então nós temos escolha, que podem mudar o nosso destino. E ele manda anjos, manda servos, manda meios, como por exemplo esse vídeo, de tentar mudar, o que de repente o futuro, talvez um futuro triste que ele tenha visto lá na frente, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, no momento que ele viu o passado caótico da humanidade, o presente desrespeitoso, mas ele vê também o futuro glorioso, da vitória dos que creram nele. Então, agora imagina você que o livre-arbítrio, ele também assiste aos anjos. O anjo, ele tem ali a liberdade, inclusive, de não seguir a Deus. A diferença de nós para os anjos é que o anjo, por ele não ter fé, não tem redenção para o anjo. O anjo, ele não tem fé porque ele vê. A gente vê, a gente crê sem ver. Mas o anjo, ele está na presença de Deus, e por isso mesmo, por conhecer a Deus, a escolha de cair do anjo, ela não é remediável. Não por Deus não poder fazer isso, porque ele tem poder para qualquer coisa. A misericórdia que ele encerrou em Maria, que ele colocou em Maria, para elevá-la como rainha do céu e da terra, de todos os anjos e santos, seria suficiente para redimir qualquer anjo, até mesmo Lúcifer. Isso é impossível no tocante de que um anjo, que ele cai, primeiramente ele vai cair pelo orgulho, e ele jamais vai voltar atrás na escolha dele. Então, queridos, imagina você, vou fazer uma comparação, que você tem aí uma empresa com 100 funcionários, e você depende, e você está fazendo uma obra, está criando um novo produto, você tem ali vamos dizer, um campo de teste, onde você está criando uma nova raça, vamos dizer assim. E de repente, o seu alto funcionário, até pela proximidade que tem com você, ele começa a se achar em pé de igualdade. Em primeiro lugar, ele já não concorda com o carinho que você tem com aquele teu experimento, E aí, diante dessa predileção, desse amor todo enciumado, esse funcionário, ele acaba querendo também se dissociar de você, da sua empresa, e criar a empresa dele e a criação dele, o jardim dele.
para que ele fosse adorado como Deus, né? Para que ele fosse respeitado como patrão. E é claro, você não permite, mas aí ele começa a disseminar esses ideais, começa a disseminar, vamos dizer aí, tecer intrigas, né, entre os seus funcionários. Abertamente, dos seus 100 funcionários, 30 já estão do lado dele. Você nem sabe, né, dos outros que não estão, se houve alguma dúvida, se tem dúvida implantada no coração deles. Então você tem duas opções. Você poderia destruir, né, mandar aquele funcionário, né? Deus poderia destruir Lúcifer e todo o mal que veio com ele, né? E de repente a criação, ele estaria sendo de fato o tirano, né, o qual ele foi acusado de ser. Ou ele poderia dar tempo ao tempo, porque o mal destrói a si próprio. O mal, a máscara do mal sempre cai. Todo aquele que estiver do seu lado, irmão, que não for de Deus, pode ter certeza que ele vai se afastar, sobretudo agora que você está se enveredando nesse caminho. Deus vai tirar as pessoas, né? Tudo vai se revelar. O mal sempre vai ser. Você não será enganado. Não permanecerá enganado. Pode ter certeza disso. Toda máscara vai cair. Então você vai permitir, você vai dar corda para ele se enforcar. Mas, para salvar sua criação, você já vai criar ali um plano, né, que foi o que Deus fez. Naquele momento ele já teceu ali um plano para garantir, né, que teria salvação todo aquele que quisesse ser salvo, né, e ele, no ato, né, no maior ato de sacrifício, sacrificou o próprio Filho, né, por amor a nós. Então eu espero ter explanado essa questão. E como o mal acabou sendo difundido no mundo, se ele fosse ceifado, né, Deus não poderia, ele ficaria impedido de fazer isso, porque Deus é justo, certo? Ele é justo. E o mal, ele precisa crescer para poder se diferir, né, ali. Ele fica ali mascarado. Como é que a gente sabe disso? É na parábola do joio e do trigo, né? Então, se ele ceifa ali o joio, pode acontecer de um ou outro muda de trigo acabar indo para o fogo junto com o joio, né? E isso não seria justo, por isso Deus não faz. Então ele vai, ele sabe qual é o tempo da colheita e nós não sabemos, né? Ele sabe, quando dá tanto tempo é o tempo da colheita, é quando está maduro, né? O bem está maduro assim como o mal. E aí quando os dois estão maduros, não tem como você confundir um com o outro, e aí ele vai ceifar e separar o joio do trigo. Então é isso que está acontecendo no mundo. O mal, você está pensando, porventura, que o mal está proliferando? Não está, queridos, não está. Ele está amadurecendo assim como o bem. Tem muito mais gente boa no mundo do que má. Só que os bons, na maioria das vezes, agem no silêncio. E os maus fazem um barulho absurdo, até porque a mídia é dos maus. Entende? Então, Deus, como a gente viu, permite, né, ele está nesse período de esperando crescer, né, a safra, e ele vai ceifar, porque o campo é dele. E aí eu entro no terceiro ponto, né? Já que o demônio reina nesse mundo, Maria vai ser a nossa defesa contra o demônio. O escudo, querido, seu escudo, vai ser a humildade de Maria, que derrota inexoravelmente o mal. Imagina para você
para o orgulhoso Satanás ser derrotado pela humildade da serva, por uma mulher que fez da obediência e da retidão sua vida. Quando a gente estuda demonologia e a gente tem acesso a algumas atas, alguns, enfim, de exorcismo, não aqueles exorcismos que aparecem na televisão de madrugada, exorcismos reais, tá? Não é qualquer um. Cristo nos deu autoridade contra espíritos malignos, contra demônios, certo? Só que vale ressaltar que até mesmo alguns demônios, que até mesmo os discípulos falharam em expulsar alguns demônios. E é diferente a influência demoníaca, o sussurro, né, a sugestão, né, sobre uma pessoa, e a possessão. É preciso um preparo muito grande, jejum, estudo, né, para poder você se meter a realizar um exorcismo, né? Nem mesmo, para você ter ideia, nem mesmo os padres eles podem realizar um exorcismo, a não ser que eles tenham estudado, que eles sejam um padre exorcista. Nós temos poucos no Brasil, né? Eu vou citar aí o padre Paulo Ricardo e o padre Marcelo Rossi, né? Geralmente o padre Marcelo Rossi até voltou a usar batina preta. Geralmente os padres exorcistas eles utilizam batina preta, né? Mas eles estudam muito além do que o padre já tem que estudar normalmente para poder se consagrar em padres exorcistas. Então não vai você pensando que você vai impor a mão e expulsar o demônio que possui alguém, que você não vai. É muito perigoso. Amém? É muito perigoso. Enfim. Como assim Maria vai ser o nosso escudo? Vamos lá. Quando o mal entrou na criação, né, através da serpente, aconteceu a primeira profecia, né? Essa profecia, o que é profecia? A palavra de profecia é um recado de Deus. Ela não é necessariamente a predição do futuro. Profecia é o recado de Deus. Às vezes ele pode falar de algo que está por vir, às vezes ele está dando uma palavra de profecia exatamente para que aquilo talvez não aconteça, mas teologicamente a profecia ela só é verdade quando acontece, né? Porém, essa profecia ela foi proferida pelo próprio Deus, ou seja, ela é verdade porque Deus é a verdade, né? Quando acontece de entrar o mal no mundo, Deus emite essa profecia, né, que ele fala que a serpente será maldita, né, entre as criaturas pelo que ela fez, andará de rastro na terra, comerá pó todos os dias, e aí ele fala que colocará inimizade entre a serpente e a mulher, entre a geração da mulher, os descendentes da mulher, e os descendentes da serpente. Que mulher é essa? Jesus Cristo ele identifica essa mulher nos evangelhos quando ele chama Maria de mulher. É por isso que ele chama, né, alguns teorizam, né, dizendo, nossa, ele foi desrespeitoso com Maria, ou Maria não era digna, por isso ele a tratava. Gente, vamos parar de viajar. Não tem nem lógica isso, né? Você acha mesmo que Cristo, né, sendo ele, né, vindo ele para pregar o evangelho do amor, né, o Jesus misericordioso, ele faria isso? Ele chama a mulher, Maria de mulher, sobretudo na cruz, para fazer um link entre o Gênesis e o Apocalipse, onde fala que a mulher, né, vestida de sol e coroada de estrelas, enfim, que é a Nossa Senhora do Apocalipse, não é isso? Então ele chama de mulher para identificar que aquela mulher é a mulher do Gênesis, né, mulher com M maiúsculo, que é Maria. Então,
pela profecia de Deus, é vontade de Deus, não que Maria tenha mais poder sobre o demônio do que Deus, mas Deus depositou, né, a autoridade dele, o poder dele sobre os demônios em Maria, né? E essa autoridade, esse poder, né, essa inimizade, esse ódio, né, irremediável, é herdado pela descendência de Maria. E quem é a descendência de Maria? A gente viu no primeiro dia, nós herdamos Maria como mãe dada por Cristo, presente dado por Cristo na figura de João, apóstolo. Então você, querido, é descendente de Maria, você herdou esse ódio, você herdou essa autoridade e o diabo te teme. Enquanto consagrado a Maria, uma vez consagrado, você é um risco. Todas as amarras, todas as obras dele perto de você irão cair. Então ele não vai jogar leve com você, ele vai jogar pesado. Só que você já venceu. Maria é tida como terrível, como um exército em ordem de batalha. E aí você, nas atas dos exorcismos que eu citava, você vê os demônios falando, né, que preferem a oração de 1000 santos e anjos do que um simples suspiro da mãe. Eles nem ousam mencionar o nome dela, da mãe. Dói muito mais neles, palavra dos demônios em exorcismos, dói muito mais ouvir um servo de coração recitando uma única Ave Maria do que 1000 açoites. E eles falam das torturas terríveis às quais eles são submetidos quando eles perdem uma alma, sobretudo uma alma de um justo. Porque eu vou te dizer, o demônio ele não está atrás dos dele, os que estão lá já são dele. Ele está atrás de você, está atrás dos justos, dos líderes, né? Mas aí a gente vê as pessoas se dando tão bem e não estão nem aí para Deus. E por que os servos de Deus estão passando tanta dificuldade, queridos? Eu vou comparar você com um porco, a humanidade com porcos, tá? O diabo, ele preparou-lhe um chiqueirinho e colocou os dele lá dentro. Lá dentro desse chiqueirinho ele é coberto, ou seja, não vai frio, não vai a chuva, não vai o sol, não vai as intempéries, os problemas, tá tudo ali tranquilo. Só que eu vou te perguntar qual que é a finalidade, querido, do porco na engorda: o abate. Então não fique invejando quem você está vendo que está se dando bem ali. Ele está na engorda, tá? Você está livre no mato, você passa ali problemas, às vezes dá chuva, dá granizo, dá ali um sol, você tem que ali, não tem aquela comidinha a todo momento ali, né? Você precisa batalhar, mas você está livre, né? E você vai herdar a vida eterna. Aquele porco vai para o abate, tá? Ele está ali na engorda para ser morto, entende? Então, retomando essa inimizade entre você e o diabo, e você está aqui por esse chamado. Quem é chamado a essa consagração? Essa consagração ela só chega para predestinados. Vou falar disso mais lá na frente. Ela só chega para predestinados. E se você tá vendo esses vídeos, é porque você foi chamado pro combate, pro exército, para integrar a elite das tropas, né, do exército de Maria, né? Então você já vai herdar, se é que já não tem, já não sente, nessa revolta do que está acontecendo no mundo, essa revolta das injustiças e tudo mais. Às vezes esse fogo que a gente tem por dentro está mal direcionado e a gente nem sabe como controlar aquilo, mas na verdade aquele ódio é um ódio herdado da tua descendência, porque você é descendente de Maria. Amém? O poder de Maria, sobretudo nesses últimos tempos, né, ele vai brilhar de forma particular.
Na profecia, fala assim que a mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. No idioma, né, primitivo, ali, na tradução literal, esse trecho ele se refere a um termo. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um termo na nossa língua que é esfaquear pelas costas. Não é literal. Levar uma facada pelas costas significa que você foi traído. Pisar a cabeça da serpente não é literal, é um termo, quer dizer frustrar os planos. Morder o calcanhar não é que aquela serpente teria o poder de ferir Maria. Também é um termo que significa tecer intrigas. Depois a gente vai falar sobre Esaú e Jacó, que originou as 12 tribos. A gente vai falar sobre os judeus sionistas mais na frente, sobre muito do que a gente tem hoje na nossa economia mundial, enfim. Mas Esaú, quando nasce, Jacó está agarrado no calcanhar dele. E inclusive Jacó é um nome meio que pejorativo por conta disso, porque é algo muito mal visto agarrar no calcanhar. Então, o que a gente mais vê hoje é essa profecia se cumprindo. Quantas intrigas a serpente vem tecendo contra Maria, quantas mentiras, pisar o calcanhar, tecer intrigas, você vai ver muita gente desorientada. Você vai ver, eu nem vou falar dos nossos irmãos protestantes, grande parte deles já não estão mais nas trevas do cárcere intelectual. Muitos deles já romperam com a doutrinação anticatólica que eles sofrem em algumas igrejas, e muitos deles respeitam-se Nossa Senhora, porque é até um ato de inteligência. Se você é cristão, você vai respeitar a mãe do seu Deus, não é isso? Se Jesus é 100% Deus e 100% homem, logo Maria é mãe do homem, Jesus é mãe do Deus Jesus, então ela é mãe de Deus. É uma questão até matemática, lógica. Eu vou falar do católico. Tem muito católico que ele tem prudência, pudor, que ele tem assim, um receio, porque ele acha que se ele prestar um culto a Maria, ele vai desagradar Jesus. Queridos, Nossa Senhora é a criatura mais pobre do universo. Pobre em que sentido? Porque ela não detém absolutamente um grama, um nada para ela. Tudo que você rende a ela de homenagem, ela endereça ao filho dela. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, a Cristo, a todo momento. Entende? Então Nossa Senhora jamais vai se deixar ser elevada a mais que o filho dela. Como eu explicava no primeiro dia, você faz uma oração a Nossa Senhora, é a Cristo que você está fazendo, só que vai passar pelas mãos dela. Ela vai tirar o egoísmo da sua oração, ela vai melhorar aquela oração e ela vai levar a oração ao Cristo. E por força de ser quem é, Cristo não resiste à mãe dele. A gente vai falar sobre o Bodas de Caná em outro dia. Você vai ver a dinâmica da graça, como que acontece. Para você ter ideia, a intercessão de Maria é tão forte que ela mudou o plano original da salvação de Cristo, da salvação que Cristo veio operar no mundo. Nós, cristãos, não temos conhecimento de qual era o plano original de Deus. Jesus fala para Maria, não é minha hora ainda. A gente não sabe qual seria a hora, mas pela intercessão dela, ele acabou mudando o plano, porque ele não resiste à mãe dele, porque Jesus é todo amor e é todo misericórdia. Ainda mais pelos méritos de Maria, o molde perfeito da humanidade. Eu vou ler aqui um trecho para você ver o peso disso.
Aí esse trecho ele fala de você, ele fala dos predestinados, dos consagrados. Eles serão pequeninos e pobres segundo o mundo, humilhados diante de todos, oprimidos e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas em compensação serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, de zelo tão vivo e tão fortemente animados ao socorro divino, que com sua humildade, unidos a Maria, esmagarão a cabeça do demônio e farão com que triunfe o reinado de Jesus Cristo. Então, irmão, você que é consagrado, você vai esmagar a cabeça do demônio, ou seja, você tem autoridade para frustrar os planos de Satanás na tua vida e na vida de qualquer pessoa que cruza o seu caminho. Ele não pode com você, porque a tua vitória está em Cristo. Amém, irmão? Então, no dia de hoje, a gente viu que, em primeiro lugar, para você ter uma vida perfeita, você deve se afastar do espírito do mundo, porque o espírito do mundo é inimigo de Cristo, porque o mundo, o príncipe do mundo é Satanás, é o demônio. E Nossa Senhora, por força da profecia divina, da vontade de Deus, ela tem autoridade para esmagar a cabeça da serpente. E sendo você membro da elite do exército dela, você herda, né, essa autoridade, você herda esse ódio, essa inimizade para com os servos. E o que mais tem hoje em dia é servo do demônio por aí. Alguns são filhos de Deus que estão perdidos e você vai trabalhar para salvá-los. Outros não, outros são servos do diabo, portanto seus inimigos. E quem vai definir Deus? É o Espírito Santo, não é você. Porque, como a gente viu no primeiro dia, o nosso julgamento, todo ele é afetado pelo nosso pecado, pelo pecado original. Então a gente não tem condições de discernir quem é quem. A gente tem que silenciar a nossa voz para ouvir a voz de Deus. E Deus vai colocar as missões, vai colocar as pessoas para que você possa trabalhar. E eu vou dizer mais. É o mesmo que resgatar um bicho selvagem acuado no meio do mato. Você vai colocar a mão na toca e ele vai morder você. Você está lá querendo bem, ele vai morder você porque ele é ignorante. Ele não tem a graça divina com ele. Ele não vai ter sabedoria. Primeiro porque ele já não está andando com Cristo. Ele não tem sabedoria. Então muito te é dado, muito te é exigido, né? Você tem ali, está caminhando de mãos dadas com Maria. O Espírito da sabedoria foi comunicado a você. Logo cabe entre vocês dois, a compreensão vai caber a você. Isso é dar a outra face quando você for mordido. Não que você vai ficar calado, você vai mostrar o erro, né? Você está lá para isso, para que ele cresça. Só que ele não vai entender a dimensão do bem que você está tentando fazer para ele e o quanto ele estaria perdido e está perdido sem Deus. O bicho acuado no mato, ele nem sabe que ele precisa daquela ajuda, ele acha que você vai feri-lo e aí, portanto, ele vai tentar te ferir também. E pelo amor de Deus, não fira de volta, tá? Porque ele já está ali em risco de morte já. Amém? Então essa é a missão. Hoje é o segundo dia, né, desse estudo teológico. É o que eu queria falar com vocês. O Evangelho, né, apesar de muito profundo, ele é muito simples, né? Eu vou discorrer bem pouco, né? Ele fala, eu só vou salientar da maneira que Cristo venceu o demônio. Cristo venceu o demônio com a palavra de Deus. É assim que você vence as tuas batalhas.
lendo, conhecendo a palavra de Deus, porque na Bíblia tem a resposta para todas as tuas perguntas e todas as coisas que você tem passado, dúvidas e conselhos, enfim, tudo está lá. Tudo que você precisa para vencer o demônio nessa guerra está lá. Amém? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.